E aí, meus queridos alunos, amados do coração, estamos em época de festas juninas. É claro, evidentemente, que eu não poderia entrar de uma maneira diferente. Eu tinha que fazer valer as nossas tradições e as nossas culturas, e principalmente privilegiar esse período de festas juninas, que é um tempo totalmente diferente, em comemorações totalmente diferentes, mas que a gente não pode deixar morrer por nada. Afinal, isso é nordestino. E nós que temos orgulho de ser nordestino, nós não podemos fazer com que a fogueira das festas juninas ela se apague. Pois bem, meus queridos, também ao mesmo tempo, aproveitar esse momento, assim, dizer o quanto estou morrendo de saudade de vocês. Dominguinho! Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Agora você vai cantar um bocadinho pra nós. Que falta eu sinto de bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Olha o ralentadozinho no final. Garanhuns, Pernambuco. Rapaz, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que interpretação fantástica do mestre Gilberto Gil e do grande Dominguinhos, que nesse momento deve estar tocando a sanfona lá com o Luiz Gonzaga do lado do Senhor. Coisa linda. Forró é nossa música, é nossa tradição. E nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter orgulho de ser nordestinos. Porque se a gente não se orgulha de ser nordestino, quem é que vai se orgulhar por nós? Nada. Nós somos inteligentes, nós somos um povo trabalhador, nós somos um povo sensível, nós somos um povo que é solidário. Nós, nordestinos, somos demais. Viva o povo nordestino. Tudo bem, o São João esse ano é um São João diferente. Tá? É um
um São João que a gente está reunido com nossas famílias mais próximas, a gente gostaria de estar numa festa, a gente gostaria de estar dançando com as pessoas, né, e se divertindo com as pessoas que a gente gosta. Mas não deu, não tem problema. Armando, a gente vai fazer o São João muito melhor. Não tenha dúvidas. Não sou um grande dançarino de forró, não sei dançar forró. Para mim, o melhor das festas juninas, a comida típica em cima da mesa. Meu Deus do céu, que coisa louca! Diante dessa apresentação maravilhosa, vamos começar nosso assunto. Vamos voltar para fatores climáticos. Vou começar com massas de ar. Mas antes de eu tirar o meu chapéu, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Domingo passado, sábado passado, começou o inverno aqui no Nordeste. E o São João sempre coincide com o inverno. E aqui no nosso litoral, o inverno é chuvoso. Eu costumo dizer para os meus alunos, todos os anos eu digo isso. Eu acho que há 27 anos que eu estou em sala de aula, eu digo a mesma coisa. São João sem chuva não é São João. Nesse momento está chovendo e todos os anos é assim, porque esse é o nosso período chuvoso, o período de inverno. E isso deve ser uma massa de ar. A massa polar atlântica. Ela vem pelo oceano, então ela vem muito carregada de umidade, né, provocando as chamadas chuvas frontais aqui nessa época do ano e, consequentemente, trazendo um pouco de queda de temperatura. Chega a ser frio, tá certo? Porque ela vem da região polar e as massas de ar tendem a perder suas características à medida que se afastam de sua origem. Então, consequentemente, não traz aquele frio todo que traz para o sul do Brasil, por exemplo. Mas não resta dúvidas que traz bastante umidade. Agora sim, agora eu vou tirar o meu chapéu, tá certo? Foi uma parte para falar, tá certo, do São João aqui na nossa região. Agora sim, a gente vai falar, tá certo, continuar o nosso assunto e falar das massas de ar de uma maneira geral. Quando eu falar de clima do Brasil, aí a gente fala especificamente dessas massas que atuam no nosso território. O que seriam essas chamadas massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar atmosférico que se deslocam pelo planeta, levando para as demais regiões suas características, sejam características de temperatura, sejam características de umidade. Então, isso acaba fazendo com que essas massas carreguem consigo esse DNA, digamos assim, o DNA temperatura, o DNA umidade. Esse movimento deve-se a uma série de fatores, como por exemplo o movimento de rotação da Terra. Mas o principal fator para a gente entender as massas de ar, sem dúvida nenhuma, ou o movimento das massas de ar, sem dúvida nenhuma, é a pressão atmosférica. Tá? A pressão é que vai ser responsável por esse movimento. Quando a gente fala das massas de ar, de acordo com as temperaturas, as massas de ar elas podem ser quentes ou frias. Massas de ar quentes, tropicais, equatoriais. Massas de ar frias, massas polares. Então, nós temos massas de diferentes temperaturas. Essas massas, ao sair de sua origem, ela leva essa característica. É claro que ela vai se afastando de sua origem e vai perdendo um pouco dessas características, tá? Quanto à umidade, essas massas elas podem ser úmidas ou podem ser secas. Vamos lá. Todas as massas que nascem nos oceanos são úmidas. Então, quando você vê polar atlântica, polar pacífica, polar índica, tropical índica, não importa, nasceu no oceano, essas massas são úmidas. Então, elas levam consigo umidade. Mas cuidado, tá? Nem todas as massas úmidas nascem nos oceanos. Existem massas úmidas que nascem no continente. Falo já uma delas. Quanto às massas secas, o que a gente pode dizer? Todas as massas secas nascem nos continentes. Porém, nem todas as massas que nascem nos continentes são secas. Vamos a um exemplo básico. Tem uma massa chamada massa equatorial continental. Por ser equatorial, a gente tira logo a seguinte conclusão. É uma massa quente. Por ser continental, essa massa vai ser uma massa o quê? Seca, ou deveria ser uma massa seca. Mas sabe onde é que essa massa nasce? Na Amazônia. É impossível uma massa nascer na Amazônia, ainda que seja uma região continental, e ser seca. Por causa da evaporação dos rios, do volume de água que aquela região tem, por causa
da transpiração da vegetação e por causa da alta temperatura. A gente vai ver isso já já. A alta temperatura, ela faz com que o grau de evaporação seja muito grande. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha uma grande umidade nessa massa equatorial continental, apesar dela ser uma massa continental. Massas de diferentes temperaturas, elas se deslocam continuamente de uma área para outra. Pois bem, há sempre uma condição das massas elas se encontrarem. Massas de diferentes temperaturas se encontrarem. Todas as vezes que massas de diferentes temperaturas se encontram, nós chamamos isso de frentes. Então, quando massas de diferentes temperaturas se encontram, nós temos as frentes. Pois bem, se a massa quente ela empurra a fria, claro, ao empurrar a fria, a massa quente ela sobe, mas ela não deixa de empurrar. A gente tem nisso uma frente quente. Isso é muito comum nas áreas frias. É mais comum se sentir isso nas áreas frias, por quê? Porque as massas frias nascem nas regiões frias, elas são frias, então, consequentemente, elas acabam recebendo essa visita, né, de uma massa quente que vem, né, em velocidade, que vem com força, e acaba empurrando a massa fria. Isso é frente quente. Já, por sua vez, nas áreas quentes, como aqui no Brasil, o que acontece? A gente recebe a visita de uma massa fria. Então, a massa quente está aqui, atuando nessa nossa região. De repente, vem o quê? Vem a massa polar atlântica, que é uma massa fria e que tem uma atuação muito intensa agora no nosso inverno. Então, consequentemente, essa massa fria ela vem e ela acaba empurrando a massa quente. A tendência é, claro, que a massa quente ela suba. Ela é mais leve. Então, ao empurrar a massa quente para cima, mas ao empurrar a massa quente, aí a gente tem uma chamada frente fria. Pois bem, meus queridos, é isso que está acontecendo. Tá? Nós estamos tendo uma queda de temperatura, o sul do Brasil está muito frio e sofrendo com geadas. A massa polar chega até a Amazônia, provocando friagens. Por quê? Porque ela vem e ela acaba empurrando as massas quentes. Todas as vezes que ocorre uma frente, chove. Massa de temperatura se encontrando, isso acaba promovendo chuvas. A essas chuvas, nós damos o nome de chuvas frontais. É isso mesmo. Essas chuvas que estão acontecendo a todo momento no nosso inverno são chuvas causadas pela chegada de uma frente fria. Logo, a gente chama essas chuvas de frontais. Já vimos as chuvas orográficas, que são aquelas causadas pelo relevo a barlavento. Agora a gente está vendo as chamadas chuvas frontais. Chuvas causadas pelo encontro de massas de diferentes temperaturas. Pegue seu jornálico, já sai a revista das massas de ar. O que são massas de ar, Chavinho? São grandes porções de ar, nhonho. E como isso acontece? Por condições internas de temperatura, pressão e umidade homogêneas. O local de formação das massas de ar é denominado região de origem. E o que isso quer dizer, Chavinho? É no local de origem que a massa de ar irá adquirir suas características de temperatura, pressão e umidade, nhonho. Uma massa de ar que se forma sobre uma superfície gelada como a Antártida apresenta características típicas dessa região, ou seja, temperatura baixa, alta pressão e pouca umidade. Estou começando a entender. E esse deslocamento ocorre sempre no sentido das altas pressões para as baixas pressões. Como podemos classificar as massas de ar? Bom, nhonho, dentro dessa classificação diferencia-se ainda em continental, formadas em áreas continentais, ou oceânicas, formadas em áreas oceânicas. E como acontecem as massas equatoriais? Sua formação ocorre nas baixas latitudes, na região próxima da linha do Equador. Apresentam temperaturas elevadas quando formadas em áreas oceânicas, são úmidas. Se formadas em regiões continentais, são menos úmidas. Nós também temos as massas tropicais, que suas regiões de origem são as áreas próximas aos trópicos de Capricórnio e Câncer, entre as latitudes 25 graus e 30 graus, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. São massas de ar bastante úmidas,
No entanto, se formadas em áreas continentais, normalmente são secas. Então eu já aprendi tudo sobre as massas de ar? Não, nhonho. Ainda tem as massas polares, que se formam nas regiões próximas aos polos, sul e norte, sempre em latitudes superiores a 50 graus e por esses aspectos são extremamente frias. A polar continental é a mais fria e mais seca. A oceânica é mais úmida. Bem, galera, vamos falar agora de correntes marítimas. Quando a gente fala de correntes marítimas, a gente fala de quê? Grandes movimentos de massas de água que se deslocam dentro do oceano ou do mar de um lado para o outro. Esse movimento deve ser uma série de fatores: pressão, temperatura, salinidade. É isso que vai fazer com que nós tenhamos essas chamadas correntes marítimas. E, claro, não podemos esquecer do movimento de rotação da Terra. Entender correntes marítimas é a gente relembrar de um dos grandes momentos do cinema, uma obra-prima chamada Procurando Nemo. Lembram-se quando Marlin vai naquela busca desenfreada, buscar o seu filho, achar o seu filho, resgatar o seu filho das mãos dos pescadores lá? Ele precisa chegar a Sydney. E ele descobre que para chegar a Sydney, e ele conta com a ajuda da maravilhosa Dory, para chegar a Sydney, ele precisa encontrar a CLA. CLA quer dizer o quê? Corrente Leste Australiana. Lembram disso? Irmão. Concentra, irmão. Irmão. Tá vivo! E aí, irmão? O que aconteceu? Eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou tipo... Aí a gente ficou tipo... E aí tu ficou tipo... Do que você tá falando? De tu, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou maior terror, irmãozinho. De calma. Ai, minha barriga. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão! Firma no quê? Só gás! Só gás! Então, qual foi a da parada de tu chegar aqui na CLA? Bom, a Dory e eu temos que chegar em Sydney. É nesse momento que eles mostram o quê? Justamente a chamada CLA, Corrente Leste Australiana. Então, olha aí, na imagem, você vê que essa água deslocando-se de um lugar para outro, parecendo uma água encanada, a gente chama isso de corrente marítima. As correntes marítimas, tal qual a circulação do vento, as correntes têm a característica de influenciar o clima de uma região. Como, por exemplo, se a corrente marítima é quente, ela tem maior grau de evaporação. Tendo ela maior grau de evaporação, consequentemente, ela vai levar o quê? Ela vai levar chuvas para o continente. Chove no mar, chove no continente. Mas se as correntes marítimas forem frias, acontece o quê? Acontece justamente dela não levar chuvas para os continentes. Logo, as correntes marítimas é um dos fatores que... Correntes marítimas frias, tá? Não esqueça disso. É um dos fatores para que a gente entenda por que em determinados litorais a gente tem o quê? A gente tem desertos.
Atacama, deserto do Saara, deserto do australiano, deserto da Namíbia, do sul da África. Todos esses desertos são desertos que têm contato com o litoral. Mas aí você não tem a influência da maritimidade. Aí você tem a influência da corrente marítima fria. E qual é a consequência dessa corrente marítima fria? Ela traz seca para os continentes. E ela acaba contribuindo para a formação dos desertos. A gente pode ver isso nessa imagem, né? Veja só, a gente pode encontrar aí correntes que realmente elas contribuem para a formação de desertos. Aqui na América do Norte, por exemplo, olha, corrente da Califórnia, corrente fria da Califórnia. Aí você tem o quê? Você tem o deserto do Colorado. Aqui na América do Sul, olha, corrente de Humboldt, aí você tem o deserto do Atacama. Aqui na Argentina, corrente das Falklands, aí você tem o deserto da Patagônia. Aqui na África, por exemplo, no norte da África, nós temos as chamadas correntes das Canárias, correntes frias também, deserto Saara. No sul, o deserto da Namíbia, ou Kalahari, olha aí, corrente de Bengala, corrente fria. E aqui o grande deserto australiano, olha aí, corrente fria também. Então, correntes marítimas frias é um dos fatores, não quer dizer que seja o único, ou não quer dizer que ele também vai interferir em todos os desertos, mas é um dos fatores da formação dos desertos. Bem, para a gente terminar os fatores climáticos, falta falar de um só, circulação geral da atmosfera. Mas esse merece um capítulo especial, então vamos ver isso num outro vídeo.